Me chamo Luiz Felipe Possetti Godoy e hoje eu vou apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, titulado Desafios na implementação da metodologia ágil no desenvolvimento de software, análise das barreiras organizacionais, culturais e escalabilidade nas práticas ágeis. Esse tema me chamou muito a atenção, porque essas organizações elas utilizam muito as práticas de metodologia ágil, quanto na minha vida profissional eu também utilizo elas e na vida acadêmica também, pois eu tenho até um curso de Project Manager feito pelo Google, então isso me atrai muita atenção. Sempre que participei de discussões, entrevistas de emprego e também em contratos de estágio, eu sempre utilizei a metodologia ágil e sempre foi pedido a metodologia ágil, principalmente o Scrum. O desenvolvimento de software hoje em dia exige muita rapidez e a capacidade de adaptação. O mercado muda constantemente e os usuários exigem essas soluções rápidas. E é aí que as metodologias ágeis surgiram, justamente para atender essa necessidade, trazendo benefícios como flexibilidade, entregas contínuas e melhor comunicação. Mas na prática, muitas empresas ainda enfrentam desafios sérios. Por exemplo, organizações mais tradicionais encontram muita resistência cultural, dificuldade de adaptação e problema na escalabilidade. Este assunto é relevante, pois ele te ensina a superar essa realidade. É muito importante para tanto empresas que querem ser competitivas, quanto para profissionais da área de TI, que precisam dominar não apenas a parte técnica, mas também saber trabalhar dentro das equipes ágeis. Um exemplo prático é a Nubank. Eles só conseguiram crescer tanto pois eles têm a equipe de desenvolvimento ágil dentro da sua empresa, utilizando deploys diários. Já empresas tradicionais, com a cultura mais antiga, eles não conseguem desenvolver mais rápido. Então, estudar esse assunto contribui não apenas para a academia, mas também para o mercado de trabalho. Para atingir os objetivos, eu segui algumas etapas principais. Primeiro, eu fiz uma revisão bibliográfica sobre as metodologias ágeis, como o Scrum, Kanban, Lean, XP e outras metodologias. Empresas fictícias foram pensadas para realizar um cenário de pequeno, médio e grande porte. Por exemplo, a primeira era uma startup focada em aplicativos móveis. A segunda é uma empresa de médio porte, que desenvolve softwares corporativos. A terceira, uma multinacional, com equipe distribuída em vários países. Além dessas simulações, também analisei casos reais, já amplamente documentados, como Spotify, o Nubank, a IBM e a Magazine Luiza, o que me permitiu comparar resultados obtidos em diferentes contextos. Por fim, fiz a comparação e a análise dos resultados. Assim, mesmo com essa adaptação, eu consegui atingir os objetivos da proposta analisada, combinando a análise bibliográfica com a construção de empresas fictícias, baseadas em dados reais. O meu TCC é uma pesquisa de caráter qualitativo e descritivo. Na parte de trabalhos relacionados, eu me baseei em autores clássicos do ágil, Beck, Highsmith, Schwarber e Anderson. Também nos relatórios do PMI e do State of Agile. Como técnica, utilizei o estudo de casos múltiplos, porque essa abordagem me permitiu comparar diferentes cenários, desde startups até multinacionais, e entender os seus padrões. A análise foi feita com base em análise de conteúdo, que me ajudou a organizar os dados em 3 grandes grupos: barreiras organizacionais, culturais, barreiras de escalabilidade. Esse tema foi muito importante, pois eu não fiquei preso a apenas um exemplo, mas pude observar como os mesmos desafios se repetem em contextos diferentes. Os resultados mostraram que, de fato, as metodologias ágeis trazem benefícios constantes, mas também identifiquei barreiras relevantes. Entre as barreiras, destaquei 3 principais. Resistência cultural, citado em 73% dos casos analisados. Problemas de comunicação, principalmente equipes distribuídas, mencionados por 58%. Dificuldade de escalabilidade, que aparecem em 42%. Agora, falando dos resultados positivos. Na startup fictícia, que era focado em aplicativos móveis, o Scrum ajudou em reduzir de 90 dias para 45 dias o tempo de entrega.
Isso mostra como a agilidade pode ser vital em empresas de pequeno porte, que precisam de dar entregas mais rapidamente. Empresa de médio porte, onde necessitava de softwares corporativos, o Kanban ajudou em reduzir o trabalho em 35%. O resultado é muito relevante, pois mostra que, mesmo sem adotar todo o arcabouço ágil, apenas a visualização do fluxo já traz ganhos concretos. E agora, em uma multinacional fictícia distribuída em 3 continentes, o maior desafio é a comunicação. Mesmo assim, utilizando práticas híbridas, quanto o Scrum e o Lean, a produtividade aumentou em 15%. Já nos casos reais, temos exemplos bastante expressivos. O Spotify conseguiu aumentar 35% a produtividade, 45% de satisfação do cliente com seu modelo de squads. O Nubank se destacou com deploys diários e a integração contínua, mantendo índices de satisfação acima de 50%. A IBM treinou mais de 3.500 equipes no mundo inteiro, o que resultou em ganhos de 30% de produtividade e 35% em qualidade. O Magazine Luiza criou squads multidisciplinares que aumentaram em 44% a satisfação dos usuários. Estes resultados mostraram que, apesar das dificuldades, a adoção ágil traz melhorias concretas quando há comprometimento da organização e de seus colaboradores. Caso o estudo fosse ampliado, seria interessante analisar empresas de outros setores, como saúde, educação e até setor público, para entender como o ágil pode ser aplicado fora de um setor de tecnologia. Também seria importante acompanhar métricas de longo prazo, pois muitas vezes os ganhos aparecem logo no início. Mas a questão é saber se ele tem se mantido ao longo dos anos ou ficando para trás. Outro caminho de pesquisa é entender como a inteligência artificial pode ser aplicada à metodologia ágil, sejam automatizando processos, seja ajudando na análise de métricas em tempo real. Para concluir, os resultados mostraram que as metodologias ágeis devem ser vistas como um conjunto fechado de práticas, mas como um arcabouço flexível, e precisa ser adaptado a cada realidade das organizações. O sucesso da adoção não depende só da adoção técnica, mas também de mudanças culturais e de uma liderança comprometida. Esse trabalho me ensinou que mais do que tecnologia, o que realmente transforma uma empresa são as pessoas e sua cultura. Este aprendizado certamente vai me acompanhar na minha carreira. Agradeço muito a atenção da banca e fico à disposição para considerações finais.